Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um final de semana muito bom. Vamos começar aqui nossos estudos de mercado, falando do semanal, dando uma analisada macro, né? Ver o que a gente pode esperar para essa semana no índice, dólar, dar uma passadinha no Forex, falar um pouquinho de Forex com vocês também, né? Antes eu não poderia queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, se inscrever no canal, né? Compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve. Assim o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo está ajudando as pessoas e cada vez mais vai estar recomendando ele para mais pessoas. Bora a gente falar do gráfico aqui. Primeiro a gente está fazendo uma análise macro. Eu deixei o gráfico diário aberto aqui. Por quê? Porque a gente tem uma região para a gente analisar um pouco o movimento macro. O que a gente tem no gráfico? Vamos dar uma olhadinha no semanal rapidinho, tá? Ó. Semanal, ele rompeu esse fundo aqui, essa região, né? Ele rompeu o fundo, voltou a testar e agora ele está fazendo ele fez o teste de fundo aqui e agora ele está no terceiro candle comprador da semana. O que nos faz crer que ele segurou nessa região e agora está querendo vir testar a região de topo de novo. Para aí sim ver se ele vai chegar aqui e seguir descendo ou se ele vai subir e reverter a tendência e voltar para alta. Tá? Só que, claro, isso aqui é uma região macro. Antes, pessoal, só fazer um adendo aqui, a pedido de um seguidor nosso, aí, o Atlético Paranaense, que está sempre comentando, sempre pedindo as coisas, que ele me perguntou esses dias sobre a marcação do gráfico, porque ele marcava no índice, se o certo era marcar no Infut e tal, e aí eu falei para ele sobre a opção que o Profit liberou agora, e aí eu passar já para vocês, que aí eu não sei se está na versão final já, é que eu uso a versão beta, tá? Eu sempre opero com a versão beta, porque as novidades eles lançam sempre em primeira mão, e uma das novidades da versão beta que está tendo é essa aqui, ó. A opção de ativar o cross order. Então você ativa cross order, eu fico com o gráfico do Infut e do Dolfut e operando por esse gráfico. E aqui o índice me mostra qual é o contrato vigente. Então olha aqui, eu estou no cross order pelo Infut operando o INM20, tá? E no gráfico, pelo menos assim, a habilitação dele, caso ele esteja disponível no Profit, ele vai, quando você selecionar o Infut, ele vai aparecer aqui no canto para habilitar ou desabilitar o cross-dock, o modo cross-order, tá? Então é bem simples. Só que se não tiver ainda no Profit de vocês, aí vocês têm que fazer a atualização para a versão beta para ficar disponível. Beleza? Então, bora lá. Voltando a falar aqui, a gente tinha uma zona... a gente tinha aqui uma zona de oferta nessa região aqui, no gatilho do pavio do diário, que ela foi rompida. Então, o que está acontecendo aqui? Tem que ver se esse preço ele vai respeitar ela e continuar subindo. Porque isso aqui era uma zona que tinha demanda vendedora e ele rompeu para cima. Claro, a gente ainda tem, eu ainda tenho essa região aqui, que é toda uma região de supply, ou seja, é uma região de oferta. Então, como que a gente enxerga isso? Assim, ó. Eu tive um movimento de queda, um candle verde, queda, um candle verde, tentou subir, rompeu a estrutura
deixando o pavio. Todo esse pavio aqui é order block. Todo esse pavio aqui é região vendedora. Então eu tenho tudo isso aqui de região vendedora. Certo? Então por isso que vocês têm que tomar cuidado. Às vezes vocês estão querendo comprar nos 5 minutos para achar que o preço vai chegar lá em cima, andar 2.000 pontos, só que vai ser um trade de 200, 300 pontos. Por quê? Porque o movimento ele é de venda. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, entenderam? Para que a tua expectativa não ser diferente da expectativa do mercado, ok? Então a gente vê aqui, a gente tem um movimento de queda, e um teste na zona de 50%. Então, aqui é região vendedora. Ele rompeu o fundo no diário, ele rompeu o fundo e está voltando para testar uma região de 50%. Qual que é o movimento natural do preço que o preço teoricamente tende a fazer? Testar essa região, testar aqui, aí vim testar essa zona aqui, para que se não conseguir romper, aí ele volta com força para subir e nós temos a reversão de tendência. Mas aqui, pessoal, é região vendedora, dito o tamanho do pavio desse candle diário. Então isso aqui é uma zona de oferta. É uma zona que não havia sido testada e ela está sendo testada agora. Reparem que quando o preço subiu e deixou esse gatilho e ameaçou descer, ele ainda não tinha testado essa região. Olha aqui. Essa região não tinha sido testada. Aí agora ele fez o quê? E sabem como que chama isso daqui? Isso aqui a gente vê muito no day trade, que é a busca de liquidez. Ele starta a venda, volta para estopar, depois ele vem e aí vai no alvo. Ele só vai estopar que entrou vendido aqui, para depois ele vir dar a venda e buscar o fundo e eu, quem sabe, romper e seguir descendo. Então, entendam isso. No 5 minutos, 10 minutos ou diário, o movimento é sempre o mesmo. A diferença é que vocês têm que entender a leitura para saber como operar. Certo? Então, aqui, o que é a visão que a gente tem? Vou até deixar essa FIBO aqui, que ela não atrapalha nada. Partindo então para os 60 minutos, que é onde a gente faz as nossas marcações. A gente tem o quê? A gente tem os 50% ali, a gente tem uma região aqui, onde a gente tem uma zona de demanda, aqui. Todo esse pavio desse candle. Tá? Todo esse pavio desse candle é demanda. E depois a gente tem o quê? A gente tem toda essa região aqui. Toda essa região. Que é uma zona de demanda. Por quê? Porque o preço ainda não foi testado. Isso aqui que acontece, ó. Esse candle aqui é o que a gente chama de imbalance. Ou seja, o preço ele está numa região de liquidez, daqui a pouco entra a força compradora e joga o preço para o outro nível, sem deixar nada, que ele deixa um vácuo. Isso a gente chama de imbalance. Então, o que a gente tem agora? A gente tem essa região aqui, que é o que? O imbalance, que são ordens que ficaram presas, que o preço tende a voltar a buscar. E aí o que a gente faz? A gente deixa marcada essa região, tá? A gente deixa essa região marcada e a gente vai saber... você vai falar assim, mas essa região é grande. Sim, é uma região grande, mas a gente opera de que forma? A gente opera a região. Então, o que acontece com isso aqui? Se vocês pegarem e forem analisar depois o livro de ordens, essas coisas, vocês vão ver que tem muita ordem posicionada de compra nessa região aqui. São ordens que ficaram para trás. Então, qual que é a ideia dos grandes players?
A ideia é trazer esse preço para cá, que é o que a gente fala, a mitigação, fazer a mitigação para consumir essas ordens, para ir ver se o preço vai subir ou se ele vai continuar descendo. Para o preço continuar descendo, ele tem que descer em fluxo. Então, como que ele tem que fazer? Ele tem que romper essa região, testar essa região, voltar a testar essa região aqui, para depois ir lá embaixo, para depois voltar a testar essa região aqui de order block, para depois lá embaixo. Então, ele tem que trazer o preço para as regiões de interesse. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz a marcação no 60. Depois eu vou mudar para o 30 minutos e a gente faz o refinamento. Tá? Então, você já tem que saber que... Até hoje eu estava conversando com o Cid, eu estava mostrando. Qual que seria o cenário ideal para amanhã? Que ele passa a romper... Que o mercado, nos 60 minutos, deixasse um candle assim, ó. Rompendo essa região aqui. Por quê? Porque aí eu sei que o próximo candle ele ia testar para cima e depois ele ia vir buscar liquidez aqui. E aí, nesse teste aqui, né? Nesse teste aqui, ó, que ele fizer o paviozinho para cima, tá torto, mas tudo bem. Quando ele vier subir a testar aqui, é o que eu vou olhar no 15, no 10 minutos para me dar o gatilho de venda para fazer a venda para buscar essa região. Então, esse é o trade. E aí, a hora que você está entrando aqui, você não está vendendo fundo, está vendendo continuidade do movimento. Por quê? Porque aqui você tem uma zona livre. Você tem o imbalance de preço, que o preço, do mesmo jeito que ele subiu direto, ele desce direto para buscar liquidez lá onde ficou parado. Beleza? Então, é assim, isso que vocês precisam entender. Saber onde está o imbalance... Saber que aqui nós temos um imbalance. E como que vocês identificam o imbalance? Dessa forma aqui, ó. Aqui era uma região de topo, e aqui ele deixou um martelo no topo. Isso aqui para nós é o candle que é a zona de supply e demand, de oferta e demanda, né? Supply e demand. Essa aqui é a zona de supply e demand que a gente tinha na venda. Então, toda vez que o preço voltasse nessa região, a gente ia vender. Tanto é que aqui nós tivemos trade. Eu fiz trade aqui. Quando o preço subiu e voltou, eu vendi aqui e desci. Por quê? Porque você tem alvo. Alvo aqui, alvo aqui. Você não tem alvo longo, mas o preço ele vem testar as outras regiões. Não, você não vai achar que você vai descer com o preço até lá embaixo. Porque você está contra a tendência. E depois, quando o preço chega na zona de mitigação, na zona de demanda, é a hora que ele explode. E aí, quando cria o imbalance, é justamente isso. Quando você tem uma região de oferta, que quando o preço volta, ele passa direto sem tomar conhecimento. Ou seja, as ordens de compra consomem tudo e passam direto. Sabe o que acontece com isso aqui? Ficou ordem presa. Por isso que chama imbalance. Porque ele passou forte, as ordens de compra consumiram tudo que tinha de venda e ainda sobrou. Então agora ele tende a vir buscar essas ordens aqui para depois ver o lado que ele vai se decidir. Por isso que se chama zona de imbalance. Ok? Então vamos passar para os 30 minutos aqui que a gente vai fazer as marcações corretas. E aí as marcações corretas elas estão aqui, ó. No 30 minutos a gente segue com essa marcação, tá? E aqui a gente ajusta. Eu vou deixar marcado essa região toda aqui, ó. Essa região toda. Por quê? Porque essa região toda aqui é uma região de liquidez, tá? É uma região grande? Sim, é uma região grande. Mas é toda essa região aqui que o preço pode voltar a testar, tá? Lembrando que aquilo que eu falei nos 60 minutos, a gente agora parte para os 15 minutos e 10 minutos, que seria o tempo operacional. Aqui, ó. Até posso ajustar nesse spinning top aqui do 15 minutos, que essa região aqui ela fica mais precisa, tá?
spinning top, zona de extrema indecisão. Lembrando, essa linha amarela aqui é um doji dos 60 minutos, que também é muito forte, e quando você, ele coincide exatamente no 50%. Então, o que vocês têm aqui? Vocês têm uma possibilidade de, se o preço vir abrir, romper nessa linha aqui, ele vai vir testar essa região de demanda. E aí nós temos dois caminhos. Ou o preço testa essa linha, só faz um falso rompimento e volta para testar a linha de cima. Ou o preço desce, rompe e volta e vai buscar essa zona de liquidez, tá? Ou o preço abre, opa, deixa eu só colocar em azul aqui para ficar melhor. Ou o preço abre rompendo esse topo e aí ele dá continuidade. Isso que o preço pode fazer. Melhor dos mundos é aquilo que eu falei, que o preço abra rompendo esse fundo, aí ele rompe, volta, deixa um candle gatilho aqui para voltar a testar esse fundo aqui, essa região. E aí vocês têm o trade mais confirmado. Esse é o desenho para amanhã que a gente tem a expectativa de esperar no índice. Essa região aqui é muito importante, tá? Essa região aqui. Essa aqui. Então, se eu for esperar para operar, fazer alguma coisa, eu vou esperar para fazer uma venda nessa região ou fazer compra nessa região. Por que isso? Porque se ele romper, é como eu falei, se ele romper essa região aqui, ele volta, ele vai testar essa, e se ele chegar nessa, ele vai buscar liquidez para voltar a testar essa. Por quê? Porque ele tem que buscar liquidez onde ele deixou, para depois ele seguir o caminho dele. É assim que o preço funciona. Ok? Dólar. Dólar, vamos aqui para o diário. O dólar no diário também ele está indo buscar o caminho dele no fundo, né? Tendência de baixa. Como vocês podem ver aqui, ó, ele fez um movimento, aí ele desceu direto, ele não tem nada, ele fez uma queda livre do topo até aqui, no diário. Quando a gente parte para os 60 minutos, a gente vê que ele está perto de buscar as regiões de baixo. A gente tem aqui as linhas amarelas, que são os dojis dos 60 minutos, e as marcações que eu já tinha meio que deixado de sexta-feira, que são essa região aqui, que é uma região de consolidação, que a gente não faz nada, né? E as regiões que a gente tem a operar são essa, se ele subir e vir testar essa região aqui, é buscar por venda, e para comprar no dólar só quando ele chegar nessa região que ele vai testar, e aí ele tende a vir buscar essa aqui. Compra no dólar eu pensaria só aqui no fundo, ou caso ele rompesse essa zona aqui, ó, essa zona de oferta, que aí ele consome essas ordens, volta, testa e volta a subir. Mas o cenário do dólar é vendedor, né? Então se ele voltar aqui é venda, se ele romper aqui e voltar é venda. E para compra ele teria que vir fazer isso aqui, depois eu estaria comprando só lá no fundo ou aqui. Opa, fiz errado aqui o desenho. Ou nessa região, caso ele abra para cima, ele tem que romper essa região, voltar a testar essa zona aqui para depois comprar. Esse é o desenho. Ok? Então bora falar um pouquinho de Forex. Mostrar para vocês aqui o gráfico do HK. Vamos colocar aqui no diário. Antes eu queria mostrar um detalhe para vocês. Eu vou deixar
o link na descrição do vídeo, que é esse site aqui. Esse site aqui, ó, Market 24 horas. Tá? Market24o'clock.com. Aqui vocês têm todos os horários das bolsas mundiais. Reparem que agora está abrindo agora a bolsa de Nova Zelândia. Às 9 horas abre Sydney e Tóquio. Depois às 10 abre Singapura e às 10h15 abre Hong Kong e Xangai. Aqui é o horário da abertura do HK50. Se você vai operar o USD JPY, aqui 21 horas. Você vai operar GBP USD. Você vai pegar a abertura da Bolsa de Londres, que abre às 3h30 da manhã. Aqui, 3h30 da manhã, abertura de Londres. Se você vai pegar USD, Euro USD, você vai operar às 3 da manhã ou você vai operar às 10h30 quando abre a Bolsa de Nova York. Tá? Então, todo esse caminho... você vai operar USD CAD, que é o dólar americano, dólar canadense. O teu horário do pregão é o horário do pregão americano, das 10 da manhã às 5 da tarde. Então, aqui você tem todas as aberturas das bolsas mundiais para saber quais são os principais horários. Principais horários de liquidez são moedas asiáticas, das 10h15. Deixa eu só mudar aqui. Das asiáticas, vamos botar em amarelinho. Das 10h15 até as 3 até as 3h30 aqui. Até as 5, né, na verdade, mas Xangai já começa, perto do fechamento já fica ruim, então pode até as 5, tu pode operar. Se você vai pegar o mercado europeu, você opera das 3h30 até ao meio-dia, com a liquidez indo até de manhã. E se você vai pegar o mercado americano, você opera das 10 às 17. Lembrando que esse horário aqui, das 8 da manhã até o meio-dia, é um horário muito bom para operar o mercado USD americano, euro americano, libra. Por quê? Porque você pega o fechamento da bolsa europeia com a abertura da bolsa americana. Então você tem liquidez forte nos pares de moedas. Ok? Então o que a gente tem aqui no HK50, no diário? No diário ele está querendo fazer um movimento de alta. Ele fez essa descida aqui, e aqui ele segurou nessa região, buscou liquidez aqui nessa zona de demanda, e agora ele está indo testar essa região de oferta. A gente está numa tendência de baixo, topo, fundo, topo, fundo. Então, a melhor opção de venda é esperar o preço chegar nessa região aqui, para depois ele vai vir testar essa zona aqui, ó. Por quê? Porque essa zona aqui ainda tem order block aqui, tá? E eu tenho nesse range aqui, que eu deixei essa linha azul, quando a gente vai no H1, eu falei para vocês a mesma coisa que aconteceu ali no índice. Eu tenho um imbalance muito grande aqui, que é esse candle que passou batido dessa zona de oferta. Então, o que o preço vai fazer aqui agora? O preço tende a voltar a buscar essas ordens para depois ir lá em cima. Então, eu deixei essa linha azul, porque aqui é que eu vou esperar o preço chegar para comprar e surfar até lá em cima no índice HK50. E é esse o tipo de operacional que a gente faz, né? O trade do Forex, ele é o famoso trade institucional zone to zone, ou seja, você vai sempre de uma região a outra, porque ele não tem as maluquices do nosso índice do preço reverter no meio do caminho. Você vê que quando ele chega vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando ele chega, que nem ele veio aqui, tá? Ele saiu de uma zona de oferta, que era aqui, buscou a zona de demanda, trabalhou o preço, voltou a buscar liquidez e aí não rompeu o fundo. Quando ele não rompe o fundo, ele tende a buscar o quê? Primeiro a zona de oferta logo seguinte,
e se ele passa, ele vai testar o topo. E foi exatamente o que aconteceu. O alvo primeiro era aqui. Como ele deu um imbalance e passou batido, quando ele passa direto o imbalance, ele vai direto no alvo seguinte. Agora, esse monte de ordem que ficaram presas aqui, o preço tem que voltar para buscar elas, para depois ir lá para cima. Então é por isso que é aí que eu espero a compra. Ok? O SDJPY. O SDJPY está numa consolidação no topo, né? A gente vê que está tendo no diário, a gente teve uma quebra de estrutura aqui. Então, o que a gente espera no SDJPY? O teste dessa região aqui para vir buscar primeiro esse alvo e esse aqui, ó. E aí, quando a gente parte para os time frames menores, H4, a gente vê que a gente tem as zonas bem definidas. A gente tem aqui o próximo alvo, nessa região aqui. Que até dá para deixar aqui, ó, essa região aqui. Que depois, se vocês estão vendo que isso aqui, ó, é uma zona que não foi testada ainda. Ele passou para cima e não foi testado. Ele veio buscar liquidez nessa região e está em tendência de baixa, se ele perder esse fundo aqui, ele vem buscar aqui direto. E como eu já falei para vocês, o SDJPY é assim. Quando ele perde uma estrutura, ele faz assim, ó. Ó, subiu, perdeu a estrutura, deu venda, ele vai de uma vez buscar o próximo nível. Aqui, ó, próximo nível de demanda. Depois ele sobe fazendo mitigação. Ó, mesma coisa. Aqui mostrar o desenho para vocês. Ele desce de uma vez. Aí ele sobe. Deixa eu botar uma outra cor aqui mais chamada. Desce aqui. Aí ele sobe fazendo movimento. Quebrou a estrutura, voltou. Aí ele vai de uma vez. Aí ele chega no alvo. Subiu, voltou, quebrou a estrutura, desce de uma vez. O JPY funciona muito assim. Quando a estrutura é quebrada, ele vai direto buscar o próximo nível. EURUSD. Eu deixei o EURUSD aqui sem marcação nenhuma para fazer a marcação aqui junto com vocês. Então vamos lá. Ele está numa tendência de baixa no gráfico diário. Ou seja, ele vem rompendo topos e fundos, ó. Voltou a buscar liquidez nessa região, aí ele segurou aqui, ele não teve volta. Rompeu direto e agora ele rompeu a estrutura. Quando ele rompe a estrutura, o que ele tende a fazer, pessoal? Voltar, testar a outra região para depois vir. Então a gente tem uma estrutura aqui que a gente tem já para marcar. Então eu tenho aqui, ó, no gráfico diário, essa zona de oferta. Eu já marco aqui e já mudo para deixar ela laranjinha, sabendo que aqui é venda. Depois a gente vai afinar isso aí no time frame menor, tá? Mas a princípio a principal região de venda é essa. Aí eu sei que eu tenho também Aí eu sei que eu tenho também no fundo essa zona aqui, tá? Que é uma zona de fundo. Ou seja, se vocês repararem no preço longe, ó, ele rompeu a estrutura. O que o price action diz? Rompeu a estrutura, voltou, é venda. Então ele está voltando a buscar liquidez nessa região aqui.
para voltar a descer, porque a tendência de baixa é muito clara. Tá? Então é isso que vocês têm que ter visão no Forex, é bom ter essa visão a longo prazo. Ok? Vamos botar aqui nos 60 minutos para vocês terem uma ideia das marcações. Aí a gente, nos 60 minutos, a gente tem o refinamento dos pontos. Como que a gente tem o refinamento? Marcando as regiões menores, né? Então eu tenho essa aqui, que é uma zona que ainda não foi, uma zona que ficou. Eu tenho essa outra zona aqui, que aí são os alvos menores para a gente operar day trade. Eu tenho essa outra zona aqui, que é uma zona que ele precisa ser rompida. Certo? Então a gente tem essas três principais zonas, que são os testes, ó. Vendo? Aqui, depois que o preço passou, rompeu, ele foi embora, ele não voltou mais. Aqui agora ele está querendo. Se ele falhar, ele tende a fazer o quê? Ele tende a vir para baixo, subir, buscar liquidez nessa região aqui. Tá? Deixa eu só mudar as cores aqui para não dar confusão, tá? Que essa, não, pera, deixa eu primeiro pintar. Essa aqui, ele tende a vir. Eu tenho aqui essa outra zona aqui. Que essa zona é uma zona para um futuro. Aqui hoje eu tenho verde. Eu tenho essa zona compradora. E eu tenho essa última zona aqui, compradora também. Então, elas são verdes. Certo? Então, essa é a movimentação. E essa região aqui, que é uma região gigantesca, que é aquela que eu marquei. Mas que, por enquanto, depois a gente vai... afinar ela aqui, por quê? Porque eu tenho essa região aqui, que é o topo de continuidade, né? Isso a gente sempre tem. E quando a gente joga aqui para trás, ó, é uma região que está sendo testada. Então essa é a importância de a gente estar sempre olhando para trás. Beleza? Então, pessoal, era isso. Hoje a aula ficou um pouco mais longa para vocês entenderem um pouco mais sobre o Forex, entenderem um pouco mais sobre as áreas de suporte e demanda, mas eu quero que cada vez mais vocês estejam craques nisso, porque se vocês estarem sempre olhando dessa forma, vocês vão minimizar demais os stops de vocês e vão estar cada vez mais esperando para fazer as operações filé. Aquelas operações que vocês vão entrar e pegar aquele trade certeiro sem ficar passando calor, sem passar trabalho. Ok? Espero que tenham gostado. Tenham todos um excelente final de domingo, um ótimo pregão amanhã. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Grande abraço a todos.